Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos continuar a teoria dos conjuntos com a operação união, interseção e diferença. A partir desses conceitos, nós também vamos resolver os problemas envolvendo conjunto. Tá? Então, vamos iniciar aqui. Bom, aqui no Word fica melhor de dar essa aula, porque eu posso escrever para vocês. Vamos lá. Aula de operações com conjuntos. Quem são essas operações? União, interseção e diferença entre conjuntos. Eu acho que até vocês já ouviram falar sobre essas operações, né, lá no ensino fundamental de vocês. Bom, a união dos conjuntos representada pela letra U, corresponde à união dos elementos de dois conjuntos. Por isso, operação entre dois conjuntos. Operações que vocês fazem de adição, subtração, multiplicação e divisão, não é sempre entre dois números? Então, a operação sempre tem que ter dois ou mais elementos, né? Então, aqui é entre dois conjuntos. O conjunto A, que é representado pelas vogais A, E, I, O, U. O conjunto B, que é representado pelos números 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer a união desses dois conjuntos, representado pela letra U. A união B, tá? A união B. O que é essa união? Essa união é a junção dos elementos. Eu vou juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, olha só aqui. A união B. A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4. Perceberam que a união, eu estou juntando todos os elementos, tá? Então, unir é juntar. Aqui, você percebe embaixo que eu tenho o diagrama de Venn, né? Eu tenho aqui o conjunto A, onde eu estou passando o cursor em cima, e tenho aqui o conjunto B. Se você perceber, eles estão todos pintados, né? Todos os espaços pintados. Se você tem a união de dois conjuntos e eu pinto todo ele, é a representação da junção dos elementos. Então, quando eu pinto todos os meus diagramas, todos os espaços do meu diagrama, eu estou unindo todos os meus elementos, ok? Então, a união é a operação mais simples que eu tenho de conjuntos. E, lembrando, como a gente vai resolver problemas com conjuntos, né, você tem que pensar na união como o conector ou. A ou B, né? A união B. Então, o ou é a mesma coisa que união na matemática, tá, gente? Na matemática. Então, vamos lá. A interseção dos conjuntos. Representado pelo símbolo, se você perceber aqui, é o U ao contrário, né? Como a gente diz, cabeça para baixo, certo? Isso aqui é a representação da interseção. Corresponde aos elementos em comum de dois conjuntos. Olha só, o que é comum? Que tem igual, que é a mesma coisa. Se você tem um problema, que é ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, aqui, o conjunto C. A, B, C, D e E. Interseção, olha só aqui, ó. Interseção, U ao contrário, né? U de cabeça para baixo. D, que é B, C e D. Olhem aqui para o conjunto C e olhem aqui para o conjunto D. Quais são os elementos que você percebe que se repete? Bom, vamos lá? Então, quem se repete aqui, ó? B, C e D, né? Vocês devem estar visualizando aí que esses elementos estão se repetindo, né? Que são iguais, eles pertencem tanto ao conjunto C quanto ao conjunto D. Se eles pertencem aos dois conjuntos, eles se repetem, eles são comuns, eles acontecem ao mesmo tempo, então eles representam a minha interseção. É o que tem em um conjunto, também tem no outro conjunto. Então, C
interseção D são os elementos B, C e D, porque eles são comuns, né, dos dois conjuntos. Aqui embaixo você vê o diagrama de Venn. Olha lá, o conjunto A, o conjunto B. Isso aqui é importante, pessoal, na hora que a gente estiver resolvendo o problema. Preste bem atenção no diagrama de Venn da união e no diagrama de Venn da interseção. Olha só, você percebe bem aqui onde eu coloquei o cursor para vocês, que está pintado só no meio, né? O que acontece? Visualizem aqui o conjunto A, só a bolinha do conjunto A. Só essa bolinha aqui onde eu estou circulando, né? E visualizem essa outra bolinha aqui que eu também estou circulando, que é o conjunto B. Preste atenção que essa parte vermelha pintada, ela pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. É uma parte comum dos dois conjuntos. Então, ela representa no diagrama de Venn a minha interseção. Tá? Ela representa a minha interseção. Então, a interseção eu pintei aqui no meio, porque esse meio pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Preste atenção no que eu estou falando. União, eu pinto todo o diagrama de Venn, porque todos os elementos fazem parte da união. Interseção, eu pinto só a parte comum dos dois conjuntos, que pertence tanto a um quanto ao outro conjunto. Ok, pessoal? A diferença entre dois conjuntos. Bom, você estudou que diferença representa a subtração, né? Então, a diferença também do conjunto representa a subtração. A subtração entre dois conjuntos. Então, olha lá. A diferença entre conjuntos corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto e não aparece no segundo. Por exemplo, olha só, o conjunto A é formado de A, B, C, D e E. O conjunto B é formado de B, C e D. Eu vou subtrair esses dois conjuntos, A menos B. Eu vou fazer a diferença entre eles. Diferença é a mesma coisa que subtração. Então, olha lá, vou fazer a diferença. A menos B. A menos B é o que tem no conjunto A, mas não tem no conjunto B. E o que é que tem no conjunto A e não tem no conjunto B? Já visualizaram aí? Então, olha lá. Quem é o conjunto B? B, C e D. Então, eu tenho que tirar o B, o C e o D. Então, os únicos que só tem no conjunto A, se somente se, é o elemento A e o elemento E. Então, a diferença entre A menos B é o elemento A e o elemento E. Então, vamos lá de novo? Diferença é retirada, é subtração. Então, é o que tem no A, mas não tem no B. Você vai retirar do A todo o conjunto B, todos os elementos do conjunto B. Quando eu retiro todos os elementos do conjunto B, vai sobrar o elemento A e o elemento E, certo? No diagrama de Venn, o que aconteceu aqui? Olha só, vou colocar de novo o cursor em cima do conjunto A. Tá aqui, ó, cursor rodando o conjunto A. Conjunto A, e agora eu vou colocar o cursor em cima do conjunto B. Olha só, conjunto B. O que aconteceu? Eu pintei só a parte que nem encosta no conjunto B. Por quê? Porque a diferença diz que são os elementos que tem no A, mas não tem no B. Ou seja, são elementos que pertencem somente a A. E os elementos que pertencem somente a A é esta parte em vermelho que eu pintei para vocês aqui, ó. Onde está em cima o cursor. Eu pintei somente essa parte, porque ela não está dentro dessa bolinha branca aqui, que é o conjunto B, né? Então, ela pertence somente ao conjunto
A. Mas, professora, se eu tivesse B menos A, aí você ia fazer o contrário. É o que pertence somente a B. Aí você ia pintar só aquela parte que pertence somente ao conjunto B. Então, vamos lá, voltar aqui para o início. União é a junção de todos os elementos. No diagrama de Venn, você pinta todos os espaços. Todos os espaços estão vermelhos aqui. Interseção são os elementos comuns, são os elementos que se repetem, que pertencem a C e também pertencem a D. No diagrama de Venn, eu pinto aquela parte que está dentro do diagrama de A e dentro do diagrama de B. Por quê? Porque são os elementos comuns que fazem parte dos dois conjuntos. Diferença é a nossa subtração. Você vai retirar o elemento B todinho. Por quê? Porque é A menos B. Mas se fosse B menos A, aí você faria o contrário. Você ia retirar o conjunto A todinho. No diagrama de Venn, você pinta aquela parte que pertence somente ao conjunto A, porque é A menos B. E aqui a gente vai, por último, na igualdade dos conjuntos. Igualdade de conjuntos é que tem os mesmos elementos, pessoal, não importa a ordem. Por exemplo, o conjunto A tem o elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 3, 5, 4, 1 e 2. Está fora da ordem, mas você percebe que são os mesmos elementos. Então, a gente diz que são conjuntos iguais. Então, conjuntos iguais são aqueles conjuntos idênticos, são aqueles que apresentam os mesmos elementos. Ok, pessoal? Então, por hoje, a gente fica aqui. Agora, olha só, gente. Aqui no final do vídeo, eu vou fazer uma fala. Prestem muita atenção nesses vídeos, porque eu sempre, depois dos vídeos, eu vou lançar uma atividade. Você precisa assistir o vídeo para fazer a atividade. Então, toda vez que vocês assistirem o vídeo, preste atenção na explicação, ok? Então, um abraço para vocês.